18 anos da Band News FM, essa programação especial para celebrar a maioridade, falar da relação dos nossos ouvintes com a rádio e, obviamente, pessoas que marcaram época conosco. Recebendo hoje o Lucas Van de Belk, que é diretor do Museu do Pontal. Sempre fico naquela dúvida com relação ao sobrenome, né, tradicional dessa família histórica, mas meio que aportuguesou, né? Seja bem-vindo. Obrigado, Mário. Um prazer estar aqui comemorando esses 18 anos, que faz parte tanto da minha vida pessoal, mas também acho que dessa trajetória do Museu do Pontal. Pois é, a rádio que se notabiliza pela utilidade pública, prestação de serviço, notícia. Quando a gente fala de chuva, vem à nossa memória aquelas enchentes. 9 vezes que o Museu do Pontal, a antiga sede, ficou completamente alagada, um grande mutirão. Vocês que se desdobraram para manter essa estrutura, hoje numa nova sede. Conta um pouquinho dessa história que foi muitas vezes notícia aqui na Rádio Band News, né? Assim, pra gente foi o nosso realmente pilar em todos os momentos, foi realmente a imprensa. Assim, sem a imprensa, o museu hoje não estaria num outro espaço. E a Band sempre foi aquela assim de dar um retorno direto. Nas últimas vezes, o Rodolfo, né, já entrando e puxando o assunto. Então, cada chuva... E é curioso, porque as chuvas no Rio são tragédias, né? Tragédias que, em algumas vezes, morreram, né, dezenas de pessoas, centenas, né, como foi Friburgo, Petrópolis. E aí, às vezes, nesse mesmo cenário de uma grande tragédia da cidade e do estado, estava o Museu do Pontal, que a gente se sentia até meio desconfortável de chamar a atenção, porque, poxa, morreram pessoas. Pô, como que a gente vai falar da nossa tragédia, que é uma tragédia da cultura, do patrimônio brasileiro, nacional, né? O maior acervo de arte popular do país. Mas, pô, são vidas ali naquele dia, né? Então, era complicado, assim, lidar. E eu imagino, assim... Vou te falar que até pra gente. É isso que eu ia falar. Porque a gente está lidando com perdas humanas, com vítimas, pessoas de deslizamentos, desmoronamentos, casas que foram abaixo. E a gente também tinha que dar essa importância. Então é por isso que é importante a gente dimensionar o Museu do Pontal. São 9.000 peças, né? Um acervo com arte popular brasileira, o maior museu do país, né? De 300 artistas nacionais. Ficava no Recreio dos Bandeirantes, num casarão histórico. Estava ali num lugar que fica completamente vulnerável, né? E nunca tinha acontecido nada. Então, assim, o museu... meu avô, Jacques Van de Belk, ele veio após a Segunda Guerra Mundial para o Brasil. Ele foi preso em campo de trabalhos forçados, e era um pintor. E ele completaria 100 anos ano passado. A gente está um pouco até... enfim, nesse momento assim, especial. E ele chegou aqui e se apaixonou pela arte popular brasileira e foi fazendo uma coleção e acabou comprando um sítio lá no Recreio dos Bandeirantes. E nesse sítio, que já tinha uma casa, ele começou e montou uma pequena exposição embaixo dessa casa e foi ampliando e virou o maior museu de arte popular do país, uma referência de um trabalho de um apaixonado. Eu acho que é isso que a gente leva à frente hoje ainda, e acho que nessa nova sede com mais escala, enfim, que é essa paixão pela arte popular, pela cultura popular brasileira, por esses, pelo respeito por esses artistas, por esses mestres da cultura popular, que é tão desrespeitado, né? Então, assim, hoje cada vez mais tem espaço na mídia, tem espaço, é tão importante esse espaço na mídia. Por exemplo, a gente acabou de inaugurar uma exposição de uma artista, da Roxinha. A Roxinha, ela é do município de Pão de Açúcar, que é à beira do Rio São Francisco, mas ela mora num sítio a 1 hora quase, porque não vai de carro, não é simples, né?
Então, ela mora no interior do interior de Alagoas e começou a pintar com 59 anos, ela está com 69 anos. E a gente fez a primeira exposição dessa artista, que hoje tem pessoas comprando no Brasil inteiro a obra dela. E é uma artista genial. Então, assim, esse papel de... Dar oportunidade. Né? Visibilidade, respeito, olhar para ela como uma artista, não como uma artesã, sem demérito ao artesão, mas o artista é aquele que traz algo novo, algo que não existia ali em termos de uma linguagem, de uma criatividade. Então, esse papel do museu é um papel também de transformação de vidas. Eu quero voltar já, falar do papel do museu, da programação, que é de excelência. Fatos temáticos, no Carnaval tem bailinho, vocês têm uma área externa nessa nova sede, mas eu queria voltar um pouquinho dessa transição, dessa mudança do Recreio para a Barra da Tijuca. Sim. Assim como a Band News FM, a gente tem um elo com os nossos ouvintes, você é um deles, está sempre participando, indo para a Barra, ouvindo a programação da gente, mandando quando acontece alguma ocorrência como essas da chuva, desses momentos que vocês tiveram que fechar por 4 meses. Queria que você contasse como é que foi fazer essas obras, poder mudar para Barra da Tijuca num lugar bem mais espaçoso, e contou com um financiamento coletivo também. Exatamente. Olha, foram 10 anos, assim, tava assim, pensando assim, um pouco como a pandemia que passou e a gente um pouco esquece totalmente como foi um momento tão assustador, né? E esses 10 anos foram uma batalha incessante, porque a cada inundação é uma transformação, e eram inundações, assim, acho que, para quem não se lembra e tal, eram inundações que eram um museu inteiro. O museu tinha 10 mil metros quadrados de terreno e tinham quase 3 mil metros quadrados de construção. Todos esses metros quadrados ficavam com água. Nas primeiras chuvas era 5, 10 centímetros, conforme foi tendo uma ocupação no entorno, porque ali era uma área rural e teve uma transformação do peu das vargens, enfim, toda aquela questão. E as pessoas se lembram também, ainda causa questões, passou a poder construir prédios nessa região que antes eram só sítios. E aí teve uma ocupação gigantesca no nosso entorno, que transformou totalmente, e a partir disso o museu ficou 1,5 metro abaixo desses novos empreendimentos que foram feitos. E o museu passou a cada chuva ser pior do que a outra, e a gente tinha certeza de que se a gente fechasse o museu, falasse, olha, não dá mais, a gente só vai reabrir em outras condições, o museu ia ser esquecido. Mas passou pela cabeça em algum momento, acredito eu, né? Os momentos mais tensos, você de novo acontecendo, 9ª vez. Assim, tem alguma coisa nesse compromisso nosso, assim, eu divido a direção com a minha mãe, mas, enfim, é a família como um todo, a minha irmã, a Moana, enfim, toda a família tem um engajamento, assim, com essa causa, que eu confesso que passou pouco pela cabeça. E confesso que só passou uma vez pela cabeça de que não vai dar mais. E foi em 2019, quando a gente sofreu a 8ª inundação. E a gente já tinha, o museu era caracterizado por ter vitrines até quase o chão para as crianças poderem olhar, porque é um museu que se relaciona muito com a família, com as crianças e tudo mais. Então era um cuidado nosso que as vitrines tivessem uma altura até de um bebê. Vocês precisavam adaptar, né? Exatamente. Aí conforme foi tendo chuva, a gente foi subindo as vitrines. Quando deu essa última chuva, as nossas vitrines ficavam a 20 centímetros do chão, elas estavam a 1,20 m do chão já. Isso não foi em uma, isso foi depois de
5, 6 transformações que a gente foi fazendo dentro do museu, e o pé direito era baixo, então, na verdade, a gente só ficou assim um rasgo só de vitrine quase. E aí veio essa chuva que foi 1 metro, quase 1,5 metros de água. E foi Ô, Lucas, eu me lembro muitas vezes vocês mandando aqui pra gente, na época ainda era e-mail, hoje com WhatsApp, aqueles vídeos, aquelas imagens aqui pra rádio. Qual foi o papel da Band News de poder colocar isso no ar, mesmo com toda a dificuldade da gente poder equilibrar o noticiário, como eu estava falando mais cedo na abertura, sobre as vítimas, mas ali a gente também estava perdendo a nossa cultura. Exatamente. Né? O que isso você acha que pode ter influenciado o poder público e até as pessoas que se sensibilizaram, que puderam dar uma ajuda financeira também? Total, é isso, acho que é total. A Band sempre foi uma parceira, e essa parceria que aconteceu ao longo de todo esses 10 anos, foi tão parceria que se estendeu aos dias de hoje, que hoje a Band é a nossa grande parceira de divulgação da nossa programação. Então esse elo com vocês, com toda a equipe, acaba, porque é isso, acho que esse é uma característica da Band, essa intimidade que ela se coloca, de não ser uma rádio distante, de realmente se colocar para jogo, para entender e tentar ajudar, enfim. Humanizar muitas vezes. Humanizar. Isso eu acho que eu que estou aqui desde o início, desde 2005, passei por várias etapas, fui estagiário, eu tenho um sentimento muito profundo pela Band News, é o meu trabalho, mas a gente se aproxima, a gente conversa pelo WhatsApp, a gente troca mensagem, sempre quando tem a programação. Eu recebi hoje, por exemplo, a programação do Dia das Mães, está no mês, de comemoração para os bebês lá no museu, na parte externa, que agora está muito bonito, está muito bacana. Bonito, Vocês conseguiram dar a volta por cima e eu vejo a sua felicidade, a sua alegria, o seu olhar da sua mãe quando a gente conversa com ela e do próprio público que vai até lá, porque é um museu com entrada gratuita e eu vejo no site de vocês que quem puder contribuir ajuda para manter a estrutura. Exatamente. Né? E eu acho que é isso, assim, acho que essa relação que a Band tem com seus ouvintes, com as campanhas, que o Boechat puxava de doação de sangue, as campanhas, as causas que o Boechat, eu acho que, enfim, não enfim, é um marco, como uma cara, da rádio, e que ficou, passado já, enfim, um momento muito triste, mas ficou uma marca dele na rádio que é uma característica. E eu acho que essa característica é um pouco também a característica do museu, que a gente reforçou a partir dessas dores, dessas inundações, que a gente só conseguiu superar com uma grande mobilização que a gente fez em 2019, de financiamento coletivo para retomar uma obra que estava paralisada, que é a nova sede. Mais de 1.000 pessoas doaram recursos para essa obra. E aí entraram as empresas, entrou a Vale, entrou Itaú, entrou Repsol, Ternium, então BNDES. Então, a partir de uma mobilização das pessoas, chegaram as empresas. Mas você estava me falando fora do ar que, acima de tudo, tem as pessoas mais próximas, os vizinhos, que você tem contato no seu celular e manda a programação para as pessoas comuns que também ajudaram ou então até se solidarizaram, né? É isso, acho que a partir do momento que você percebe que estamos em rede, isso é uma mensagem para qualquer coisa. Estamos em rede. Qualquer empresa, qualquer da cultura, de jornalismo, somos nós, a gente depende do coletivo. Eu acho que essa é uma mensagem assim, que a gente tem que ter mais compreensão. E a gente depende dessas relações. Então, hoje, para nós, é fundamental essa noção. E o projeto do museu, ele foi pensado como uma praça. É uma praça que tem um museu. Não é um museu que está numa praça. É uma praça que tem um museu. Por que uma praça? Hoje eu estava até ouvindo
o programa de hoje, né, do Rodolfo e tal, Brix, estava falando sobre as praças, né, sobre o abandono das praças da cidade, do passeio, do Campo de Santana e tal. A praça, por que a praça é importante? Porque é esse lugar do coletivo. Da família, da família, do encontro, das trocas, né, do gratuito, do democrático, né, do público, né? Então, esse é um interesse nosso do museu, é ser esse lugar de encontro, de troca, do vizinho, de amizade. Então, é isso, assim, hoje a gente está muito, muito feliz desse projeto, de um espaço dedicado à arte e à cultura popular, sendo numa região que não tem um histórico de praças, ele acontecer numa praça. Que ele está na Barra da Tijuca hoje, né? E aí tá num lugar que você tem... É de quinta a domingo a programação, né? É de quinta a domingo, E aí é de 10 da manhã até as 6 horas da noite, um horário bacana. Durante o dia você tem aquela área externa e tem a parte também de exposições, algumas vão mudando também, né? O Museu do Pontal, ele tem uma exposição de longa duração e outras 6 ou 7 exposições hoje. Então, quem for no museu, tem essa exposição da Roxinha, tem uma exposição sobre o circo, tem uma exposição sobre o Vale do Jequitinhonha, tem uma exposição mais poética, que são os artistas assim inovadores, tem uma exposição sobre religião dentro da arte popular. Então, assim, são várias exposições. Além do mais, a gente tem um café que serve um café da manhã, enfim, pequenos almoços, né, tipo bistrô, né? Tem uma loja de arte popular e artesanato, de um pouco do que é produzido hoje no Brasil. Então a pessoa pode ir lá e comprar alguma coisa aqui, né? Que, enfim, uma obra que é lá do interior de Pernambuco ou do Piauí. Ter uma recordação. Eu acho que, acima de tudo, Lucas, confraternizar, que esse é o nosso momento aqui da Band News FM, nesses 18 anos, nessa maioridade, a gente resgatando o passado, um passado de momentos tristes e de alegria, como a gente está conversando aqui, de tudo que o museu passou e o que você tem aí pela frente. Espero que seja aí de sucesso lá no museu, que a Band News FM também continue aí a sua trajetória de muita notícia e informação e poder humanizar e ter esses momentos que eu estou tendo com você, poder compartilhar com quem está nos acompanhando. Agradecer demais a sua participação aqui. 18 minutinhos por conta da maioridade. Se desse, a gente ficava conversando aqui, mas vai ter outra oportunidade, hein? Tá bom. Muito obrigado. É uma honra estar participando desses 18 anos. Eu sou realmente um ouvinte desde o começo. Eu ouço rádio para ir para o trabalho, para voltar, ouço em casa, ouço no YouTube, vejo, ouço tomando banho. Então, assim, é um ouvinte multimídia. Então, estou toda hora assim, ouvindo, me informando. E parabéns por esses 18 anos da rádio e obrigado pelo apoio. Tamo junto.